E para começar, quero compartilhar alguns dos principais erros de projetos estruturais. Primeiro erro, que eu acredito que seja um erro aí de muitos. Começar um projeto estrutural sem a preparação técnica. Aquilo que eu citei anteriormente. O aventureiro, o corajoso. O cara que não tem medo de nada. Ele formou, ou mesmo na época de graduando, no 5º período, aprende a utilizar uma ferramenta computacional, aprende a lançar viga, lançar pilar e acha que já é o engenheiro. O mesmo que está fazendo estágio. Não é assim. Essa preparação técnica, você tem que ter discernimento, se você tem ou não, e ser realista. Você hoje está preparado para desenvolver um projeto de 10 pavimentos? De 20 pavimentos? Ou mesmo uma edificação de 1 ou 2 pavimentos com arquitetura mais complexa? Se você não está preparado para isso, você não pode se aventurar em algo que você não teve, não conquistou a preparação necessária. O mínimo para atuar com projetos, eu tenho que ter preparação técnica, o mínimo. Já tive casos de alunos fazerem projetos estruturais sem saber como identificar o FCK de um projeto. Ele simplesmente fez projetos profissionais, tá? Ele fez o projeto, não assinou, mas fez o projeto para execução sem saber como escolher, determinar um FCK de um projeto. E aí uma das aulas me perguntou: Vinícius, como que eu determino o FCK? Eu falei, mas você não faz projeto? Como que você faz projeto e você não sabe dessa informação que é básica? Ele, não, que aqui na região o pessoal utiliza 25 megapascal, então utilizo, mas eu não sei de onde que saiu. São coisas que beiram o absurdo, mas que é verídico. Então vejo qual que é a minha responsabilidade em tudo isso. Se eu chego aqui e mostro somente que é muito fácil, que é muito simples, etc., cara, é um risco muito grande. Então tem a minha responsabilidade. Se eu estou dizendo para vocês que eu vou te ajudar e te ensinar a fazer projetos estruturais, eu vou vir lá do básico. Até mostrar para você como que é feito um detalhamento. Tudo que deve ser feito, tudo que deve ser pensado. Porque eu sei que existem aqueles que vão pensar assim. Que é muito fácil realmente, que é corajoso e que já tem que desenvolver um projeto só porque sabe utilizar uma ferramenta computacional. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Não ser realista nesse ponto. Erro na concepção e na modelagem estrutural. O erro na concepção, você só vê se você souber analisar o comportamento da sua estrutura. Se você não souber como analisar o comportamento, você só vai ver problema quando, depois da execução, você vê as patologias, as trincas, os recalques, algum problema estrutural por falha na sua concepção estrutural. É uma responsabilidade em tudo isso. E muitas das vezes, esse erro na concepção está diretamente relacionado à modelagem da estrutura. Quais os vínculos que eu vou utilizar? Como que eu posso redistribuir os esforços? O que acontece se eu utilizo a vinculação articulada das vigas nos pilares ou se eu deixo a vinculação engastada ou semi-rígida? O que isso interfere? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou desenvolvendo o meu projeto estrutural, na etapa de modelagem, eu determino quem apoia em quem. Cada viga que eu lanço nos pilares, eu quero que elas estejam naqueles pilares. Se eu lanço uma viga que vai ficar apoiada em outra, primeiro eu lanço a viga que serve de apoio. Depois eu lanço a viga que será apoiada. Mas o meu software ele entende quem apoia em quem. Eu não deixo isso para o software. Sou eu que estou fazendo o projeto. O software é uma máquina. Ele pode cometer em algum momento ali uma falha. Uma falha que você pode não perceber. Então, cada momento ali eu penso em cada detalhe. Na etapa de modelagem é isso. Vou ter vigas apoiando em vigas, vou ter viga de transição, que seja por minha intenção, eu quis aquilo. Então, quando eu estou lançando uma estrutura, eu faço exatamente isso. Eu lanço primeiro a viga que vai servir de apoio, depois eu lanço outra viga que vai ser apoiada, viga de transição, eu lanço a viga, depois eu lanço o pilar. Se eu precisei apagar essa viga, eu apago o pilar também, porque eu não vou deixar aquele pilar ali e depois colocar uma viga em cima. Eu prefiro fazer exatamente como é a concepção natural. Lanço a viga e depois o pilar vem apoiado nela. Na minha concepção eu faço isso, porque eu sei que eu não estou livre de um erro de um software, por exemplo. E descobrir o erro do software, muitas vezes, pode ser um trabalho difícil. Então, eu tenho cuidado em cada etapa. Eu vou mostrar para vocês como isso é aplicado no projeto.
que na próxima aula nós vamos fazer exatamente isso. Preparação da arquitetura, o que eu tenho que enxergar, os desafios, a concepção, FCK, a parte de modelagem, absolutamente tudo, passo a passo, porque eu sei que é um erro que vocês estão sujeitos a cometerem. Apenas usar um software sem saber o que os botõezinhos fazem, aquilo que eu citei, eu costumo chamar o garoto de programa, aprende a utilizar um software ao botãozinho de inserir viga, de inserir pilar, e vai apertando aqueles botõezinhos. Muitas dessas pessoas, elas sabem utilizar um software entre partes. Elas sabem basicamente lançar laje, viga, pilar e fundação, e escada quando precisa. Elas sabem lançar aqueles elementos, só. Depois calcula a estrutura, corrige os erros do projeto, detalha e entrega. Esse também é um dos principais, dos grandes erros. O projeto tem que ser analisado, tem que ser verificado. Muitas vezes ele precisa ser otimizado. O seu projeto tem que ser execuível. O projeto que está na tela do seu computador é diferente do projeto que vai ser impresso e vai ser entregue numa obra. São coisas totalmente diferentes. E são erros que as pessoas não se atentam ou não entendem a responsabilidade que é. Ninguém quer cliente enchendo o saco falando que seu projeto não está dando para entender. Que está tendo uma viga lá de 1 metro, sendo que o pé direito é de 3,5 metros. Vai bater a cabeça ali. Tem uma escada para subir, você passa uma viga, quem está subindo a escada bate a cabeça ali também. Alguns detalhes importantes que às vezes a gente está ali e não percebe. Não considerar as ações do vento, efeitos de segunda ordem. O que eu e talvez você já tenha escutado muito. A edificação de pequeno porte não precisa considerar. A norma fala para mim, se eu tenho uma edificação que foi classificada como de nó fixo, gama Z menor ou igual a 1.10, eu posso desprezar o efeito de segunda ordem. Eu não preciso considerar isso. Está ali na norma. Só que aí você não lê de forma completa que efeito de segunda ordem, a importância dele, você não lê que estabilidade global através do coeficiente gama Z é válido para edificações acima de 4 pavimentos, abaixo de 4 pavimentos nós temos o parâmetro alfa e o efeito P-delta. O efeito P-delta tende a me dar resultado mais próximo do real, para edificações de pequeno porte. E não é só desprezar efeito de segunda ordem. A própria estrutura, devido a um desaprumo, por exemplo, ela pode sofrer um deslocamento horizontal. Devido à sua própria concepção estrutural, ela pode estar deslocando e puxando a própria estrutura junto com ela. Eu tenho lá um balanço muito grande. O balanço vai deslocar, a estrutura, dependendo da altura dela ou do seu grau de rigidez, ela pode deslocar junto. E se eu desconsidero o efeito de segunda ordem nesses casos, eu posso estar comprometendo a estabilidade da minha própria edificação. Não é só desprezar aquilo que é insignificante. Se for realmente insignificante, por que eu não considero? Vai fazer diferença para mim? Já vi casos de pessoas começarem a fazer um projeto e sair articulando tudo. Vigas, pilares, colocando apoio semirrígido, etc. Eu cheguei e perguntei, qual que é a finalidade que você articulou e aplicou vinculação semirrígida? Para reduzir os esforços nos pilares. Não, beleza, ok. Mas os esforços eram grandes? Você tinha um excesso de armadura nesses pilares? Eu não cheguei a ver, porque eu já fiz na concepção a vinculação. Você não faz isso. Nós temos ferramentas computacionais para nos ajudar justamente em etapas como essa. Então não faz sentido. Eu tenho que analisar o comportamento ali da minha estrutura. E através disso escolher o tipo de vinculação em cada passo, em cada situação. O que acontece, por exemplo? Se eu tenho ali, numa edificação de pequeno porte, onde todos os pilares estão com seção de 15 por 25, por exemplo, todos eles com 4 armaduras de 10, eu vou reduzir o quê? Para aplicar vinculação semirrígida ou articulada? Se as minhas vigas estão tendo um dimensionamento coerente, não estão tendo excesso de armaduras, o que eu vou melhorar ali? Não faz sentido eu tomar uma decisão sem analisar os resultados do meu projeto. Um outro erro, pouco refinamento na etapa de otimização do projeto estrutural. As pessoas assumem uma concepção, acham que aquela é a melhor, roda o cálculo, analisa a estrutura, corrige os erros e pronto, acha que não teria uma solução melhor do que aquela. Ou até mesmo não tiram tempo para melhorar o detalhamento daquele projeto. Também é um erro. Você negligenciar algo importante também é um erro.
Se o seu projeto vai para a obra com um monte de armadura de 20 milímetros, de 16 milímetros, numa estrutura de pequeno porte, onde tudo vai ser feito ali muito manual, vai ser dor de cabeça para quem for executar. Se tiver uma quantidade muito grande de barra picada, você tem desperdício, fica mais caro o seu projeto. Então é dever nosso otimizar aquele projeto feito pelo próprio software computacional. Ele apenas está dando o resultado daquilo que eu fiz, daquela concepção, daquele dimensionamento e análise que eu quis que ele fizesse. Tá bom? Um outro erro, que esse aí, acredito que a maioria, pelo menos uma vez na vida, já tenha cometido, definir as fundações sem realizar a sondagem. Como que eu escolho o melhor tipo de fundação sem sondagem? Se eu não tenho sondagem, eu não tenho um projeto de fundação. Ah, vai ser estaca, vai ser radier, vai ser sapata. Quantas estacas vou colocar aqui? Será que esse solo é melhor para estaca, para sapata? Eu não tenho essa resposta se eu não tenho relatório de sondagem. É impossível você fazer o melhor projeto de fundações sem sondagem. Ah, mas se eu não tenho a sondagem, eu superdimensiono. Eu coloco a tensão admissível lá embaixo. Assim, os meus blocos, as minhas sapatas não têm dimensão muito grande. O que acontece quando você aumenta a dimensão da sapata? Duas coisas, basicamente, tá? Aumenta o custo. A gente sabe que se a área de sapata, a área da projeção da sapata em planta, for superior a 50%, a 70% da área construída da obra, já não vale a pena. Fica muito caro. Outra, aumenta o peso das minhas fundações. Se o solo for de baixa resistência, pode ter deslocamentos, recalques diferenciais. Vai surgir trinca, vai surgir patologia. Seu cliente não quer isso. Você não quer isso como profissional. Então, nós temos hoje muitos argumentos para convencer um cliente a fazer a sondagem. Argumentos coerentes, embasados. E não tem essa de que eu não quero fazer sondagem para economizar. Eu tenho que fazer sondagem. Nós não deveríamos ter o trabalho de ter que argumentar com o cliente, de convencer o cliente sobre algo tão importante e fundamental para a própria obra dele. Tinha que ser regra, tem que fazer ponto. Não tem solução. Se você quebrou um braço, se você vai no médico com o braço quebrado, com fratura exposta, e vai ter que tirar um raio-x antes de corrigir aquele problema. Ele vai ter que fazer um exame ali. Agora, como que nós fazemos um projeto de estruturas sem a sondagem? É jogar dados com o meu projeto. É jogar na sorte. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê algo grave. Se não der nada, bom para você e para o seu cliente. Agora, se der algum problema, o seu cliente não quer saber. Você vai ser o responsável e você vai ter que dar um jeito naquilo ali. Seja para recuperar aquela estrutura ou para se responsabilizar judicialmente sobre aquele projeto que você desenvolveu. E torcer, na pior das hipóteses, não matar ninguém. Nenhuma laje cair, nenhuma viga cair na cabeça de ninguém. Então, é responsabilidade sua fazer um projeto com sondagem. Vinícius, você já fez projetos sem sondagem? Eu fiz um projeto, me recordo dele até hoje e não me deixou dormir. Primeiro projeto, muito porque eu tinha aquela mentalidade. Vou ter que me sujeitar, o recém-formado. Primeira oportunidade, eu tenho que aproveitar para atuar como profissional e começar, de fato, a atuar como engenheiro de estruturas. E acabei aceitando fazer o primeiro projeto sem sondagem. Mas eu lembro dele até hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Já tem mais de 5 anos isso aí. Foi em 2013, meu primeiro projeto, no final, outubro de 2013, basicamente. Já passou 5 anos de responsabilidade, mas a minha responsabilidade é pela vida inteira. Mas está tudo tranquilo, é uma obra abençoada, um galpão de concreto armado e hoje é utilizado para uma igreja. Então, é literalmente um projeto, uma estrutura abençoada, graças a Deus. Mas, naquele momento ali, eu me sujeitei e fiquei com aquilo. Será que vai? Será que vai dar certo? E acredite, não tem santo ali que te deixa tranquilo. Principalmente quando você vai vendo os escoramentos serem retirados. Aí você fica ali, ó, com o dedo cruzado, com a mão no bolso e o dedo cruzado, torcendo para dar tudo certo. E a cada dia passando ali, fulaninha, como é que está a obra? Está tudo certo? Estou te mandando mensagem aqui para dizer que eu estou aqui à disposição, tá, se você precisar,
Mas qualquer coisa é só me chamar, beleza? Mas para saber se está tudo certo. Ir lá na obra de surpresa, ver como está sendo feito, mas muito por essa preocupação. Não é bom, não é sadio fazer isso, tá bom? Fora que tem a responsabilidade, o risco de fazer tudo isso. E ali é o seu CREA que está em jogo. Era o meu CREA que estava em jogo. Então a gente tem que ser responsável. Por isso eu volto a afirmar, por experiência própria. Mais uma vez, projeto de fundações com sondagem.